Evangelho de Lucas, capítulo 19. A salvação de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, ele era baixinho, e, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou figueira brava, a fim de vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa Zaqueu e recebeu Jesus na casa dele com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor Jesus: Eis aqui, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, eu lhe restituo 4 vezes mais, quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação, a libertação a esta casa, porquanto também este Zaqueu também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A parábola das moedas de ouro. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola. Visto está ele perto de Jerusalém, e pensaram eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai, até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: Bem está, servo bom, porque, no mínimo, foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Este também respondeu: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não pusestes, e ceifas o que não semeastes. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus, e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com os juros. Disse aos que estavam ali: Tirai a mina, e dai ao que tem as 10 minas. Responderam-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Jesus é conduzido em triunfo.
Tendo Jesus assim falado, ia caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama o Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o desprendeis? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados, e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor Jesus precisa dele. Trouxeram-no, pois, a Jesus, e lançando seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E, enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho os seus mantos. Quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, aleluia, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: mestre, repreenda os teus discípulos. Ao que ele respondeu: digo-vos que, se esses se calarem, as pedras, sim, as pedras clamarão. Jesus chora por Jerusalém. E, quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, Jerusalém! Ah, Jerusalém, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz! Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua salvação ou visitação. Os profanadores da casa de Deus, então, entrando Jesus no templo, começou a expulsar aqueles que ali vendiam, negociavam, compravam, vendiam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, estão fazendo ela covil de salteadores, covil de ladrões, de avarentos. O povo ia ao templo ouvir Jesus, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os principais do povo, procuravam matá-lo, mas não acharam meio de o fazer, porque todo o povo ficava enlevado a ouvi-lo. Aleluia! Glória a Deus! Este então, meu amigo, minha amiga, foi o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu amigo, nós te convidamos, se inscreva neste canal, deixe o seu like, envie essa mensagem para alguém, a palavra viva do Senhor, a palavra que é escudo, que faz gerar fé. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, seja abençoado em nome desse Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o enviado do Pai, e que nos dá o Espírito Santo em nome de Jesus.